Aleluia! A Ele a honra, a glória e o louvor, amém? Você pode dar um sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Ao dar um sorriso para ela, você está abraçando essa pessoa e declarando que sobre ela está a glória de Deus nessa noite, amém? Podem se sentar. Em nome de toda a equipe de bispos, dos apóstolos, queremos dar boas-vindas mais uma vez a todos os congressistas dessa conferência que estávamos tão ansiosos pelo retorno da conferência presencial. Queremos muito agradecer a Deus pela sua vida e louvar muito pelo seu tempo, pelo seu investimento, pela sua dedicação em separar esses dias para estarmos na presença de Deus. Nós cremos, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo novo, e isso não pode ser mais um jargão evangélico que você está cansado de ouvir. Nós cremos que de fato nós estamos vivendo um tempo profético e um ativar de Deus em muitas áreas da nossa vida. Eu fico muito feliz de ver o quanto que Deus, na sua vontade diretiva, Ele vai trazendo sobre cada igreja, sobre cada liderança, um alinhamento daquilo que Ele tem para nós. Ontem, quando nós ouvíamos o pastor Luciano Subirá falando sobre a importância do jejum e a necessidade de resgatarmos esse jejum, nós entendemos então que nesses dias é muito importante que nós como igreja tenhamos a sensibilidade para ouvirmos de Deus o que Ele tem para nós nesses dias. Há um texto lá em 1 Samuel capítulo 30, eu gosto muito desse texto. Ele fala da postura de um homem que passou por uma grande aflição, por uma grande dificuldade, e ele talvez teria todas as desculpas, todas as justificativas para ficar quieto, amuado num canto, como a maioria dos homens muitas vezes gostam de agir. Mas no capítulo 30, verso 8, fala que Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Você pode dizer isso? Diga: Davi se fortaleceu no Senhor. Aqui está falando de um tempo quando Davi estava na guerra. Ele chega então em Ziclag e ele se depara com uma cena muito trágica, muito forte. Ele depara com a sua cidade toda destruída, seus filhos, as mulheres foram arrancadas e foram levadas. E se você ler todo o capítulo 30 de 1 Samuel, você vai ver que chega um momento ali que os homens, eles choram na presença de Deus até não terem mais forças para chorar. Mas no verso 8 fala que Davi, ele se fortaleceu. Havia até uma intenção de apedrejarem a Davi como líder daqueles homens ali. Mas aí no verso 8 fala que Davi se fortaleceu no Senhor. E eu entendo que existem várias formas de você ser fortalecido em Deus. Uma delas é estar aqui hoje para ouvir da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Mas se você é um cristão aí que tem alguns fundamentos básicos estabelecidos na sua vida, se você já fez um seminário, se você já participou de outros congressos, você já deve ter escutado muitos líderes dizendo sobre as disciplinas espirituais e a importância dessas disciplinas espirituais na vida de um cristão. Então ontem, quando o pastor Luciano falava do resgate do jejum, eu até comentei com o pastor Marcos, que estava sentado do meu lado ontem, e eu dizendo, então nós estamos até
no caminho certo. Nós estamos essa semana, na primeira semana de um jejum de 21 dias na nossa igreja. E já é o terceiro jejum de 21 dias que nós estamos fazendo na nossa igreja. Porque nós acreditamos que o jejum, ele precisa ser uma prática para, além de nos fortalecer em Deus, mas também abrir e trazer um ambiente espiritual e o manifestar da graça de Deus sobre nós. Então o jejum seria uma das disciplinas espirituais. A outra é a oração. E eu estou aqui para desafiar você a entender sobre a importância da oração. Essa não é uma palavra voltada para homens, mas sobretudo para os homens. Porque nós vemos durante muitos e muitos anos, e com muito amor eu falo isso daqui, as mulheres assumindo esta postura e esse lugar de serem intercessoras, de serem mulheres que oram muito na casa de Deus. Mas eu quero desafiar você nessa noite, você que é homem, pelo menos você que acredita que seja, né? Você entender sobre a importância que nós homens precisamos assumir o nosso papel como sacerdotes de oração. Nós precisamos resgatar essa prática, dessa disciplina espiritual entre os homens, irmãos. Quantos podem dizer amém por isso? Às vezes nós corremos tanto, e no dia a dia das nossas atividades eclesiásticas, nós acabamos assumindo tantas outras funções que são importantes, e muitas vezes nós negligenciamos essa, que é sobretudo uma prática que nós devemos ter. E eu louvo muito a Deus, porque lá na nossa igreja local nós temos conseguido desenvolver essa prática, principalmente entre os homens. No começo da pandemia, nós desenvolvemos uma reunião que chamamos de guerra de joelhos, porque nós entendíamos então que precisávamos orar pelos homens, para que esses homens fossem fortalecidos na presença de Deus. E durante mais de 2 anos, nós estávamos ali orando todos os dias às 5 horas da manhã. Eu não quero aqui estabelecer nenhuma regra, mas eu quero te desafiar a separar o primeiro para Deus. Porque quando nós deixamos para fazer isso no final, pode ser que não seja com a qualidade devida que Ele merece. Mas quando nós separamos o primeiro tempo do dia para Ele, todo dia se torna santificado por aquela entrega que fazemos. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá no livro de Timóteo, capítulo 2, verso 8, ele fala para Timóteo dizendo o seguinte: olha, os homens devem orar em todos os lugares. Você entende o que é isso? Enquanto você está lá na fila do banco, você está orando. Enquanto você está dirigindo, em vez de xingar no trânsito, você está orando. Enquanto você está fazendo qualquer outra atividade, você está ali orando. E logo depois, Paulo fala assim, que os homens levantem as mãos e abençoe o lugar. Eu quero aqui fazer um desafio para os homens. E mais uma vez eu repito, essa não é uma palavra só para os homens, mas que, como essa conferência está nos despertando para muitas práticas que precisam ser estabelecidas, resgatadas nesses dias, eu quero desafiar você que é homem, a se levantar como um homem sacerdotal, como um homem que de fato assuma o seu papel de ser um homem espiritual e desenvolva essa prática de oração lá na sua casa, na sua igreja, e que você seja um instrumento levantado por Deus. Amém? Eu estava aqui olhando para o Ronaldo, não sei se ele vai se lembrar disso, porque ele está bem velho já, né, irmãos? Mas eu não sei se você lembra, numa oração que nós fizemos aqui na SEAP, nós fomos no médico juntos, no cardiologista, e aí
para estimular um propósito que eu e ele nos propusemos a fazer, nós fizemos um voto. Lembra disso, Ronaldo? Nós fizemos um voto aqui e oramos juntos, de que não tomaríamos mais refrigerante. Por um tempo, é claro. E eu vejo o tanto que aquela oração, porque ele que virou para mim e falou assim: Sérgio, se nós não fizermos um voto, logo, logo nós vamos quebrar esse compromisso. Eu falei: estou dentro. Eu não sei nem fazer as contas quanto tempo tem aquilo, mas eu lembro que eu fiquei 6 anos sem tomar refrigerante. Hoje não tomo, não vou dizer que eu não tomo, mas não é algo que faz parte da minha rotina de vida. Eu queria desafiar você nesta noite, mas com muita consciência, a fazer um voto de ser um homem sacerdotal. Nós não podemos, irmãos, negligenciar com uma posição que Deus deixou para nós homens, de sermos sacerdotes na casa de Deus. O espaço para as mulheres ainda permanece com toda a reverência, com todo o respeito que elas merecem. Mas que nós homens possamos nos levantar nessa noite e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero fazer um compromisso de separar o primeiro tempo do meu dia na presença do Senhor. Vai ter dia, irmãos, que você não vai querer se levantar da cama. Vai ter dias que você vai querer negociar esse tempo, mas permaneça firme e Deus vai te honrar, e os céus se abrirão e você experimentará da grandeza e da fidelidade de Deus na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Temos muito ainda o que aprender, mas na nossa igreja local, nós temos visto homens que não tinham nenhuma prática de oração, homens que não tinham nenhuma prática de jejum, mulheres que não tinham nenhuma prática de nem orar agradecendo pelo alimento, mulheres que não tinham nenhuma prática de jejuar nada, agora tornando isso um hábito de vida para si, fazendo disso uma disciplina verdadeiramente espiritual. E eu quero desafiar você a fazer um compromisso com Deus, de separar esse tempo na presença do Senhor, e que oxalá, na próxima conferência de 2023, esse lugar aqui ou o outro onde estaremos, possa transbordar da glória de Deus, por causa daquilo que geramos em um ano na presença de Deus. Quem sabe na próxima conferência, milagres extraordinários poderão ser testemunhados por causa do fruto da nossa oração durante esse um ano, que faremos um voto aqui na presença de Deus. Não faça isso por fazer. Não faça isso apenas para constar. Eu não vou pedir nem para você levantar. Não é a minha intenção. Não faça isso apenas para que você mostre para quem está perto de você que você está aceitando o desafio. Embora eu queria desafiar você a fazer o que eu e o Ronaldo fizemos. Escolha uma pessoa. Escolha um dídimo. Escolha alguém e fale para ele: eu quero que você saiba que eu aceitei o desafio que o bispo Sérgio falou ali hoje. Eu estou fazendo um compromisso de no próximo ano eu vou separar primeiro tempo do meu dia para estar na presença do meu Deus. E a outra disciplina espiritual que vem junto com essas duas que nós falamos é a leitura da palavra. Onde você está no plano de leitura que o ministério propôs na semana Shekinah? Em que parte da leitura você está
no compromisso que nós fizemos na semana Shekinah. Eu achei interessante o pastor falar ontem que às vezes você precisa falar das coisas que você pratica para que você estimule os outros, né? Quero dizer para os irmãos que eu estou 25 dias adiantado na minha leitura da Bíblia. Fala glória a Deus, irmãos. Estou falando isso para que você fale glória para mim, mas para que a gente entenda a necessidade de caminharmos pelo menos com essas 3 disciplinas bem fortalecidas em nós: a leitura da palavra, a prática da oração e a prática do jejum. Amém. Eu tenho um compromisso de domingo a domingo, faça chuva ou faça sol, 5 horas da manhã, eu estou na presença do meu Deus. Esse é um compromisso que eu fiz e que há anos eu tenho cultivado ele. E eu quero dizer para os irmãos, eu tenho colhido bons frutos dessa prática na minha vida. E eu queria desafiar você. Feche os seus olhos. Voto é algo muito sério. A Bíblia fala que é melhor você não fazer do que você fazer um voto e não cumpri-lo. Mas peça ao Espírito Santo para cochichar aí no seu coração e aquecer o seu coração nesta hora, colocando em você esse desejo de avançar como filho de Deus, no sentido de que você fará um compromisso aqui hoje, na presença de Deus, dizendo para Ele: eu separarei o melhor tempo do meu dia para estar na presença do meu Deus. E isso será inegociável. Eu vou te dar um tempo para que você faça a sua oração. E se você quiser fazer dessa oração um voto, faça isso. Coloca isso como sendo um voto que você está fazendo no altar de Deus. Pai, se esse povo, se esta igreja que se reúne aqui, entender o poder que nos está reservado a partir de uma entrega e de uma disposição de desenvolvermos estas disciplinas espirituais para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, nós viveremos coisas extraordinárias no próximo ano que viveremos. E a nossa oração aqui nessa noite é para que o Senhor recolha cada oração que está sendo feita aqui agora, que o Senhor recolha cada voto que ousadamente estão sendo feitos aqui no altar do Senhor. Que os anjos de Deus sejam testemunhas dos votos que estamos fazendo aqui no altar do Senhor, de uma maneira muito consciente, de uma maneira muito séria. Nós estamos apresentando o compromisso de dizer para o Senhor: eu serei um homem e uma mulher de oração. Eu serei um filho que estarei na presença do Senhor, glorificando o meu Deus, como o primeiro momento do meu dia. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Colocar a sua mão no seu coração. Feche os seus olhos, por favor, não movimente. Como você gostaria de se ver espiritualmente na nossa conferência de 2023? Quais os frutos que você gostaria de apresentar a Deus,
frutos espirituais na sua vida, na nossa próxima conferência de 2023. Quais são os milagres que você gostaria de ver nas suas mãos na próxima conferência de 2023? Pai, nós oramos pedindo que o Teu Espírito Santo possa ser derramado sobre a Tua igreja nesta hora, todas as igrejas Luz para os Povos do Brasil e do mundo, sejam despertadas para um tempo de estarmos no altar do Senhor e gerarmos um avivamento no mundo espiritual. Que no próximo ano, nós sejamos agentes nas mãos do Senhor, para gerarmos um verdadeiro, genuíno e grande avivamento neste ministério. Nós profetizamos que a conferência de 2023 terá uma explosão de milagres. Os céus se abrirão sobre nós e nós veremos o derramar da glória de Deus sobre nós. Erga suas mãos e adore a Ele agora.